E aí, galera? É para guardar o sábado ou não é? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu estou passando aqui só para dar um recadinho para vocês antes de colocar um dos últimos debates que eu fiz aí na internet, no canal do meu amigo irmão Jardel, beleza? A gente fez um debate muito legal ontem com o pastor Natanael, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu vou colocar esse debate aqui para vocês. Só estou gravando essa introdução para dizer que eu estou com saudade de vocês, e em breve a gente vai voltar com mais conteúdos no canal, tá bom? Então é isso. Um feliz sábado para quem está assistindo aqui no sábado e um ótimo dia a todos. Um abraço. Boa noite a todos os amigos, irmãos do canal Diálogo Aberto. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa programação para a glória de Deus. Antes de eu estar apresentando aqui os nossos participantes, eu quero comentar algumas questões aqui ao vivo. Você que tem acompanhado o meu canal, meu humilde canal, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está chegando pela primeira vez, saiba que a tua participação é de suma importância. É um canal que tem tido por objetivo estudar a palavra de Deus, fazer o cruzamento das informações, das múltiplas cosmovisões que existem. E hoje vai ser algo nesse sentido. Dois irmãos, dois pastores que pensam diferente nesse determinado assunto, mas que vão apresentar aí com amor, com educação, com respeito às suas bases e às suas discordâncias. Então, você que tem chegado pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva se você não é inscrito aqui no canal. Ative o sininho para que você receba as notificações quando eu estiver produzindo o material. Comente, quando for comentar, faça-o com educação, com respeito. Eu tenho sempre frisado aqui no meu canal. Todos têm a liberdade de expor o que pensam, desde que seja com respeito, sem ofensa, sem denegrir um ao outro. E nós não vamos permitir aqui no canal, então, esse tipo de postura, denegrir a pessoa um do outro. Quer discordar do Jardel, dos vídeos que o Jardel tem publicado no canal? Com toda a liberdade, mas faça com base, com argumentos, com amor cristão, principalmente, né? Que nós professamos seguir a Deus, amar a Deus e a sua palavra, e nas nossas atitudes a gente demonstra quando a gente ama realmente a Deus. Quando a gente lida com as abordagens e os pensamentos diferentes. Então, sejam bem-vindos. O canal Diálogo Aberto surgiu do coração de Deus ao meu coração para promover, então, aí essa troca de ideias interdenominacionais. Eu louvo a Deus que diversos irmãos têm aderido a esse pensamento. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ezequiel, que já tem participado diversas vezes aqui no canal. Desde que iniciou o projeto, ele tem participado ali na rádio musical, na rádio Estúdio FM, aqui da cidade vizinha. Desde então, ele tem interagido conosco. Agora, pela segunda vez, o pastor Natanael, que também aí aderiu a essa ideia. E eu fico muito contente, fico muito alegre por ter irmãos que pensam semelhante a mim, no que diz respeito a essa troca de ideias. A gente, quando iniciou esse trabalho, recebemos enxurradas de crítica, isso é bem natural, mas a gente amadurece com as críticas, né? A gente cresce, a gente aprende, mas a gente segue naquilo que Deus colocou nos nossos corações. Eu sei que foi Deus que colocou esse projeto no meu coração, e Ele tem preparado pessoas, tem colocado no meu coração temáticas para ser tratado aqui, tem sido muito bom. Então, sejam todos bem-vindos. Se você frequenta alguma denominação, se você está parado, não está frequentando nenhuma igreja, sejam todos bem-vindos. Independente da denominação que você faça parte, católico, batista, quadrangular, os irmãos da quadrangular, eu sei que da outra vez que o pastor Natanael participou aqui, estavam em peso, sejam bem-vindos, um abraço a todos os irmãos da quadrangular aqui da cidade Lajeado, do Brasil, que vão acompanhar, os irmãos adventistas, também, que estão acompanhando, que vão acompanhar, Assembleia de Deus, sejam todos bem-vindos. É isso que o canal Diálogo Aberto quer proporcionar, né? Essa interação, porque quando Jesus vir buscar, ele não vai vir buscar uma denominação, ele vai vir buscar um povo lavado, remido, né, que aceitou os méritos de Jesus, né? Aquilo que ele fez por nós. E lá não vai haver o espaço para batista, não vai haver espaço para adventista, não, vai ser um povo só, né?
reunidos dos quatro cantos deste planeta, que vão estar diante do Senhor para todo sempre. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui já apresentar, então, os nossos participantes. Eu vou começar aqui pelo o nosso veterano. Nós estávamos conversando aqui no privado para ver quem era o mais velho, e então já identificamos ele. Eu e o pastor Natael aqui somos mais jovens, né? E o pastor Ezequiel Gomes é o veterano, então, que já acostumado a participar de diversos debates no Vejam Só, na Rádio Musical FM de São Paulo, na Rádio Vida FM também, a qual eu recomendo aos irmãos aí que estão chegando no canal, que gostam de aprender, gostam de acompanhar os debates. São 3 emissoras muito excelentes. A HIT TV, que apresenta o Vejam Só, a Musical FM, onde o pastor Ezequiel Gomes seguidamente está lá, e a Rádio Musical FM. A Rádio Vida FM, onde toda semana, né, pastor Ezequiel? Toda semana tem programações, segunda a sexta, debates, entrevista, e são programas que inspirou o meu canal também. Então, vamos receber pastor, ele que é pastor, teólogo, escritor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Seja bem-vindo, pastor Ezequiel Gomes. Boa noite, Jardel. Boa noite, Natanael. Um prazer conhecê-lo. Para mim é uma honra voltar aqui a esse canal e poder bater esse papo a respeito da palavra de Deus com total respeito, total amor, total carinho. A gente sabe que às vezes os debates religiosos eles são quentes, né, no sentido das convicções de cada um, mas o objetivo sempre é que Cristo seja exaltado. Naquilo que tem algo de bom entre nós vem do Espírito Santo, aquilo que tem de ruim é o do nosso pecado, né? A gente espera que seja o Espírito Santo que prevaleça sempre na vida de cada um, a despeito das discordâncias, que a gente saiba se respeitar, se amar e debater de forma pesada no nível das ideias e se respeitar de forma amorosa no nível pessoal. Então, para mim é uma honra estar aqui. A gente estava brincando, né? Nos bastidores, assim, quem é o mais velho? Eu falei, ó, o mais velho eu não sei, mas o mais bonito eu tenho certeza quem é. Aí o Jardel falou assim, sou eu, né? Então não vou discutir com o dono do canal, né? É isso mesmo. Esse cara sou eu, né? Como diz aquela frase. Muito bacana, obrigado, pastor Ezequiel, mais uma vez está aí conosco. E eu vou apresentar também ele que está estreando no campo do debate aqui no programa, aqui no canal Diálogo Aberto, mas já acostumado a debater diante dos tribunais, ele que é advogado, né? Então está acostumado então a lidar com essas questões de apresentar aí seus álibis, né? Pastor Natanael Zanata, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Lajeado. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Jardel, boa noite. Pastor Ezequiel, boa noite. Muito obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço. Eu fico com o coração pesado um pouco, né, Jardel? Que tu preparaste uma armadilha aqui para mim. Me botar para conversar com o pastor Ezequiel, que está acostumado a ir debater com gente do calibre do César Cavalcante, do grandioso Elias Soares, né? O cara que sobreviveu a Elias Soares. Eu não vim para debater, eu vim para aprender. Vim para a gente conseguir construir, já como o pastor Ezequiel falou, realmente conseguir construir para a Igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. Nós fazemos um trabalho carinhoso, um trabalho de interpretação, ensino da palavra de Deus e sempre fortalecendo as pessoas que vão ter contato conosco, que vão ter contato com essas palavras. Eu fico realmente honrado, muito feliz de poder estar nesse espaço, de Deus ter aberto esse caminho, está te usando, Jardel, como essa ponte, né, com todas as pessoas que passam aqui pelo canal, todos os irmãos que estão passando. A gente tem feito um trabalho realmente que é para a eternidade, falando para almas, falando para corações, e isso não tem preço. Te agradeço e agradeço, Ezequiel, por compartilhar esse tempo comigo. Amém, meu querido. A Deus seja a honra e a glória. Nós apenas queremos ser instrumento nas mãos dele, né? Como o pastor Ezequiel frisou, apesar de nós termos que lidar com a questão do pecado, né, que é inerente a todos nós, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai removendo aquilo que precisa ser removido em nós, e a gente espera
a breve volta do Senhor Jesus Cristo, onde nunca mais haverá, né, pecado, não haverá tristeza, não haverá mais essas dissensões, etc. e tal, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com o tema, né? O tema da programação é errado o cristão escolher o dia que quiser para santificar? Esse é o tema. Ambos concordaram, então, com esse tema, já de algum tempo nós já havíamos conversado, e seguimos orando, então, aí, e Deus preparou essa data para estarmos aqui hoje, para dialogar esse assunto. Ambos acreditam na totalidade das Escrituras, isso é muito importante nós frisarmos, e a partir, né, desse pressuposto, então, nós vamos iniciar aí com o pastor Ezequiel Gomes, que terá aí 4 minutinhos para fazer as suas colocações introdutórias. Depois, o pastor Natanael também terá aí 4 minutinhos para fazer as suas colocações introdutórias, para vermos o que cada um vai expor, qual lado cada um vai expor. Depois, teremos aí as perguntas, onde ambos poderão dirigir pergunta um para o outro. Pastor Ezequiel, pode iniciar aí 4 minutinhos as suas colocações introdutórias. Legal, Jardel. Bom, o tema da guarda do sábado é um tema importante do ponto de vista adventista. Entretanto, esse é um tema com o qual qualquer estudante das Escrituras se depara, porque essa não é uma ideia que surgiu na Igreja Adventista, como origem da Igreja Adventista. Essa é uma questão bíblica e alguns cristãos entendem, né, a ideia da guarda do sábado de uma forma um pouco diferente. Mas todos os cristãos, mais cedo ou mais tarde, têm que lidar um pouco com a ideia de que nos 10 mandamentos, entre eles está a ideia lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar e tudo mais. Entretanto, a história da guarda do sábado, ela não remonta aos 10 mandamentos, mas ela remonta à criação do mundo, onde Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E aí a Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o dia 7º, e o que subentende-se a partir disso é que cada 7º dia subsequente à criação seria um dia abençoado e santificado por Deus. A própria ideia de que o dia é abençoado e santificado não quer dizer que os demais dias sejam dias devotados ao pecado. Até porque quando Deus criou o mundo ainda não havia pecado. Mas ainda assim, em um mundo sem pecado, o 7º dia deveria ser um dia especial. E naturalmente a gente não tem assim os detalhes, né? Por exemplo, do que Adão e Eva faziam ou não faziam no sábado antes da queda. Também não temos detalhe do que Adão e Eva faziam ou não faziam no sábado ou nos demais dias depois da queda. Mas a história humana prossegue na Bíblia, e quando chega lá em Êxodo 16, antes da concessão da lei nos 10 mandamentos, existe a questão ali do Monte Sinai, aliás, né, antes do Monte Sinai, tem a questão ali do maná. E lá na história do maná, a Bíblia diz que Deus fazia cair o maná todos os dias, e algumas pessoas ficaram um pouco com dúvida se Deus iria continuar fazendo esse milagre, e começaram a acumular o maná para o dia seguinte. Então, por exemplo, chega lá, segunda-feira, caiu o maná, a pessoa vai lá e pega um monte de maná e tenta guardar da segunda-feira para terça-feira. E o maná apodrecia. E isso acontecia recorrentemente, para as pessoas aprenderem a confiar em Deus, para que Deus ia dar a comida todos os dias, mesmo no deserto. Só que chegava da sexta para o sábado, eles podiam colher em dobro, porque no sábado não ia cair. E aí a Bíblia explica que era para provar se eles iriam guardar os meus sábados, diz a palavra de Deus. Isso quer dizer que o sábado já era conhecido como um dia divino antes dos 10 mandamentos, antes da lei ser dada no Sinai. Existe uma ampla problemática entre os cristãos sobre o fato de que Deus fez uma aliança com Israel e não com todas as pessoas do mundo. E essa aliança inclui a ideia da concessão dos 10 mandamentos, do santuário lá em Israel e tudo mais. Só que chega no Novo Testamento, a mensagem divina, ela alcança um grupo maior de pessoas que não meramente de judeus. E aí tem um pouco a ideia dos gentios. Já existiam gentios influenciados pelas verdades ensinadas em Israel antes disso. Lembra lá, por exemplo, em Isaías 56, né?
Isso, os eunucos que guardarem os meus sábados, etc., que eram gentios e tudo mais, eles se convertiam lá no povo de Israel e guardavam o sábado. Mas no Novo Testamento existe uma mensagem universal, e aí a dúvida de alguns cristãos é se o sábado também faz parte dessa mensagem mais universal, não só para os judeus ou não, e a gente vai debater um pouco sobre isso hoje, acho que vai ser muito produtivo e proveitoso. Muito bom. 4 minutos, bem aproveitado. Aí o pastor Ezequiel, então, apresentou o seu posicionamento, que vai ser trabalhado no decorrer do debate. Pastor Natanael Zanata, por gentileza, pode apresentar suas colocações introdutórias, 4 minutinhos. Perfeito. Jardel, quando a pergunta veio, veio o tema do debate, o tema da discussão, tem uma coisa que foi queimando no meu coração. Eu acho que tu colocas muito bem as perguntas, né, a instigação para a gente poder levar os debates. E a minha consideração inicial é devolver uma pergunta, né, para quem está assistindo, e até posso dizer que é para o Jardel. A minha pergunta é a seguinte: será que alguém que é encontrado por Cristo, será que alguém que é transformado por Cristo, consegue não dedicar algum dia para a santificação? Ele consegue viver sem entregar algum dia da sua semana, sem separar esse dia, sem separar esses momentos, para poder cultuar a Deus, para poder entregar o seu tempo, fazer a sua adoração, cantar os seus hinos, levar a sua oferta, preparar a família, preparar a sua casa para estar na presença de Deus? Será que é possível alguém viver dessa forma? Será que nessa pergunta, e vou colocando, não estou me esquivando da pergunta que tu fizeste, mas o que a gente levanta e o que nós mostramos é essa pergunta, é essa preocupação de saber o quanto a humanidade, o cristão, a pessoa que diz ter conhecido a Cristo, ela está se envolvendo em ter algum dia. Nós podemos discutir, e temos um levantamento aqui, tem o pastor Ezequiel, que é da igreja adventista, irmãos queridos que têm a construção da sua doutrina, da sua teologia em relação ao sábado. Nós, eu da Igreja do Evangelho Quadrangular e de tantas outras igrejas também, temos não como uma guarda, mas sim como uma tradição, né, fazer o nosso culto no domingo. Mas o que me preocupa realmente nessa função toda, eu acho que é bem muito aquela conversa que vocês estavam tendo quando eu acabei chegando nos bastidores, dos desigrejados. As pessoas que acabaram passando por tudo, para eles não é irrelevante o sábado, para eles é irrelevante o domingo, para eles é irrelevante a semana inteira. Isso queimou no meu coração. Então, a pergunta que tu coloca, é errado alguém escolher algum dia para santificar? Não, não é errado. Pelo contrário, é uma obrigação. É uma obrigação daquele que se diz que ama a Deus, que é discípulo de Jesus Cristo, que entendeu a palavra, que recebeu o evangelho, que recebeu a salvação. Ele tem esta obrigação. Ele tem isso é um mandamento, sim. Separar algum dia para que você pare tudo, para que a pessoa pare tudo, pare os seus interesses, os seus projetos, os seus trabalhos, as suas inclinações, para também acalmar os seus pensamentos e nesse dia focar não nos seus bens materiais, não nas suas conquistas, no seu dinheiro, no seu capital, mas sim parar e seguindo esta lei, seguindo esta intenção, como diz o pastor Ezequiel lá, desde a criação do mundo, passando pela aliança com o povo de Israel, dizendo, esse é necessário. Deus entende necessário que haja um momento de parar, um momento de descansar, um momento separado em que você se prepara, em que você se entrega e que você está à disposição de Deus. Ele faz isso realmente para que o homem coloque um limite em si mesmo. O homem ele é insaciável. Então, se você deixar o homem fazer o que ele 30 quiser, segundos, pastor. ele vai acabar se autodestruindo. Porque se ele vê que o trabalho é lucrativo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar 7 dias, ele vai trabalhar 24 horas, até o ponto de se matar. Então, essas são as minhas considerações iniciais, essas são as considerações do que eu gostaria de trazer hoje para cá. Da necessidade, sim, de se ter um dia, e conclamar as pessoas aqui, separem um dia, sim, para adoração a Deus. Muito bacana, aproveitado aí então os 4 minutinhos pelo pastor Natanael Zanata, que trouxe algumas questões bem interessantes. E agora vai ser elaborado aí então, se aprofundado através das perguntas
que ambos vão dirigir um ao outro. O pastor Ezequiel pode, então, dirigir aí a primeira pergunta ao pastor Natanael, que terá aí 4 minutos para responder. Muito bom, Natanael. Eu acho que o seu pensamento, a sua reflexão é muito positiva e muito desafiadora, mesmo para os adventistas, porque essa coisa de guardar o sábado ou guardar um dia, ela é um desafio para todo mundo, né? Todo mundo aprender a descansar o coração e etc. E eu acho que a gente tem que lembrar desse mandamento, ainda que ele seja difícil, assim como os demais mandamentos também tocam em alguns calos, né? Da sexualidade, da relação com dinheiro, com sentimentos assim de violência e cobiças e vaidades e essa coisa de quem é o Deus verdadeiro. Então, o ser humano, né, pecador, tem dificuldade não só de guardar o sábado ou qualquer outro dia, mas de ser fiel de uma forma mais ampla, né? E eu queria te perguntar assim, Natanael, como que você vê essa mobilidade no dia em que se pode guardar? É importante a gente entender que, como adventistas, a gente tem algumas, como que a gente fala assim no mundo do direito, né? Algumas jurisprudências de pessoas assim que às vezes não conseguem guardar o sábado em função de trabalhos essenciais, ou mesmo o próprio pastor, né? O pastor está lá trabalhando bastante no sábado, e às vezes tem como dia de folga a segunda-feira, ou etc. Isso não quer dizer que a segunda-feira é o sábado, mas quer dizer que às vezes o descanso acontece mais na segunda-feira do que no sábado. Mas em termos assim desse mandamento, você acha que essa mobilidade ela pode ser justificada biblicamente? Ou você acha que é também uma mera tradição e uma interpretação humana de que se alguém guardar, por exemplo, toda segunda-feira a cada 7 dias, está cumprindo o mandamento do sábado? Ou não? Você tem alguma base bíblica para isso? Ou você vê isso como uma tradição benéfica ou não? Como é que você vê essa questão? Entendeu a pergunta, pastor Natanael? Entendi sim, entendi sim. 4 minutinhos para responder. Perfeito. Pastor Ezequiel, de onde parte, então, a questão, essa interpretação, ou até mesmo a própria tradição, né? Porque se a tradição ela não tiver um fundamento, ou tiver um elemento bíblico, ela também é inerte, né? Então, eu não posso também só basear aquilo que eu esteja pensando, ou aquilo que a gente está construindo em relação ao mandamento. Qual é a interpretação que nós fazemos? Aí, de novo, a interpretação da igreja a que pertenço, a forma como construí minha fé, a forma como tenho levado a minha vida de fé, então, com Cristo. O ponto de partida, a interpretação principal, tá, para se dar aso, ou se dar fundamento para essa possibilidade de mobilidade em relação ao dia, não ao sábado, mas em se ter algum dia separado para poder se fazer esse culto, está principalmente naquilo que nós interpretamos, aquilo que a gente entende, nas palavras de Jesus, quando ele é confrontado, né, Mateus 22, 36, começa o texto, em que se coloca, os fariseus começam a questionar Jesus a respeito da importância de um mandamento e de outro. E ele coloca muito claramente, ele diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e depois disso ele colocar amar o próximo a si mesmo, e disso depende toda a lei. Então, aonde eu olho, e como eu olho e por que eu vejo dessa forma? Jesus, ele está colocado, e a figura do Messias, a vinda do Messias, ela vem para satisfazer a lei. Ele coloca, tem a passagem, né, em que o próprio Jesus fala, eu não vim para abolir ou abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E no sentido, quando Jesus fala no sentido de cumprir, ele vem no sentido de satisfazer. Eu não sou um estudioso do grego, sei que o pastor Ezequiel tem muito conhecimento, Jardel também tem muito conhecimento nessa palavra, mas quando pequenos insights do grego, eu consigo aproximar da área jurídica. E quando eu fui buscar um pouquinho do que o grego fala, é um termo chamado pleiró, talvez eu estou falando da forma incorreta, mas ele tem um sentido de completude, né? De satisfação. E para mim, o que é a satisfação? A satisfação é quando uma lei ela atinge o ponto máximo de eficiência. Então, Jesus vem e ele pega aqueles 10 mandamentos, todo o regramento que ele tem, e na figura dele,
a lei está completamente satisfeita. Não é que ela está desnecessária ou apagada. Quer dizer que, na presença de Jesus, aquela lei escrita, aquela lei dos mandamentos lá de trás, eles já não têm mais sentido por si só. Porque Jesus vem para estabelecer a lei do amor. E quando eu olho para os adventistas, por exemplo, eu olho para o pastor Ezequiel, eu tenho absoluta certeza que ele, apesar de defender a questão de guardar o sábado por conta dos mandamentos, ele não faz exatamente ou tão somente por isso, mas ele guarda o sábado por amor. Amor a Jesus. Amor é a forma dele demonstrar o amor que ele sente a partir desta palavra. Porque nós não fomos chamados simplesmente para cumprir ritos, cumprir regras, cumprir situações, cumprir limites. Toda essa legislação, ou todo esse 30 mandamento que depois segundos. se desdobram em 613 ordenanças ou mandamentos, elas só têm um sentido: apontar para Cristo. E apontar para qual Cristo? O Cristo do amor, aquele que ensina o homem a amar. Então, nós enxergamos a possibilidade de mobilidade a partir do ponto em que o amor está sendo demonstrado. Se o amor está sendo demonstrado, amém, de acordo com o que a palavra de Deus coloca nesse ponto, a partir desse versículo aqui, pastor, é nesse sentido. Bacana, 4 minutinhos cravado para responder aí ao pastor Ezequiel. Então, dando a ideia aí o pastor Natanael de que há essa possibilidade de mobilidade no que diz respeito a essa questão. Pastor Ezequiel, 3 minutinhos para fazer alguma réplica e depois o pastor Natanael terá aí a oportunidade de fazer a sua primeira pergunta. Bom, Natanael, eu acho que assim, é muito bom começar o debate nesse tom, porque sim, sem amor não adianta nada. Né? O próprio Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13, que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Né? Não adianta ter fé, não adianta ter dons, não adianta, sabe, ter a fé que move montanhas, que nem é uma fé muito fácil de encontrar. E sem amor, a gente perdeu tudo, né? A gente perdeu a essência, a gente perdeu o centro, a gente perdeu o foco. E eu concordo com isso. Naturalmente, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar um pouco na discussão, se é possível amar a Deus e amar ao próximo enquanto se transgride os 10 mandamentos. Né? Por exemplo, eu chegar para um rapaz assim e dizer assim, olha, cara, eu te amo pra caramba, eu amo o meu próximo. Mas eu engano ele, ou eu transo com a mulher dele, ou eu cobiço coisas dele, tenho inveja, eu tenho raiva, eu quero matá-lo e etc. Vai ser muito difícil a gente justificar, né, que eu tenho esse amor enquanto ao mesmo tempo tenho esses sentimentos. Isso também não é uma negação do pecado humano. O fato naquilo que a gente peca, a gente transgride contra a lei do amor e contra a lei dos 10 mandamentos, que no final das contas eu entendo que é uma só lei, né, que é a mesma lei em si. Agora, é possível a gente cumprir essa lei de forma farisaica e sem amor e se achar justo porque tem outras pessoas que, né, pecam de forma assim mais deliberada? Então, por exemplo, o cara ele não rouba, então ele julga o outro que rouba e quer que o outro vá para o inferno e odeia a pessoa e etc. Isso não é positivo, né? A gente vê muito isso, inclusive, no contexto da política, né? Que tem político ladrão e etc. E a gente perde o amor pelo político ladrão. Mas se a gente perde o amor, a gente é tão ou mais pecador que ele que é ladrão, certo? Isso não quer dizer que para a gente amar as pessoas a gente tem que desculpar os roubos, assassinatos, adultérios, mentiras, etc. Então é uma relação sempre um pouco complexa, né? Mas o fato é que o amor está no centro, está na base. O próprio Paulo diz em Romanos que o cumprimento da lei é o amor. Então, nesse aspecto, eu entendo que o amor não me permite transgredir a lei. Né, que seria algo do tipo assim, não, se eu tenho amor, eu posso não guardar o sábado que Deus mandou guardar, eu posso guardar em qualquer outro dia e etc, até porque a Bíblia diz que o 7º dia foi santificado, não que qualquer dia foi santificado à medida que qualquer um possa descansar nesse ou naquele dia e tenha que trabalhar no dia de sábado. E claro, isso não quer dizer que quem não guarda o sábado não tem amor, não tem salvação. Essa também pode ser uma pergunta que surja. E essa é uma discussão complexa. Assim como, né, a perdição ou não de pessoas que têm outros pecados. Mas o fato é que eu acho que começou num ótimo tom o debate e a gente não quer negar, pregando a guarda do sábado, que se você guardar o sábado e não tiver amor a Deus e ao próximo, tá tudo bem. Não, o amor é o centro e o mais importante. Bom, estão aproveitando bem, aproveitado cada minutinho, isso é importante.
Algo muito interessante que está sendo frisado pelos debatedores é a questão do amor. O pastor Nathanael trouxe uma questão muito interessante respeito ao grego, né, que foi o texto utilizado pelos apóstolos, pelos escritores bíblicos para trazer para nós, né, que chegou até nós hoje. Então, em primeira instância foi o grego e o hebraico. É muito interessante nós avaliarmos essas questões a partir dessas cosmovisões, né, que é o amor a partir da compreensão hebreia, semita, etc. É muito interessante. Pastor Nathanael, a primeira pergunta, então, ao pastor Ezequiel Gomes. Perfeito. A gente vai retomar alguns pontos na sequência. Eu gostaria de perguntar ao pastor Ezequiel, até para expor, tá, a visão adventista a respeito da aplicação do sábado. Pastor, o sábado, na visão adventista, ele tem, a guarda do sábado, ele tem alguma afetação, ele tem algum prejuízo, algum benefício em relação à salvação conferida por Cristo? Ele tem algum relacionamento? Não tem relacionamento? Gostaria que o pastor pudesse expor a visão adventista, que a gente possa entender e conhecer também. Show de bola, Nathanael. Essa é uma Entendeu pergunta a pergunta, pastor? bem claro. Vamos lá. Essa é uma pergunta bem recorrente e não é fácil responder 4 minutos para responder. Tá. Não é fácil responder essa pergunta em 4 minutos e realmente abarcar o pensamento adventista a respeito desse tema. O que o adventismo pensa, basicamente, é que o sábado precisa ser equiparado aos outros 9 mandamentos quando a gente tratar com essa questão. Então, por exemplo, a pergunta se a pessoa deve ou não guardar o sábado para ser salva é a mesma pergunta se a pessoa deve ou não deixar de mentir, de roubar, de adulterar, de matar, de adorar ídolos, etc., para ser salvo ou não. E em um primeiro momento, a resposta é não. Não é preciso. Por quê? Porque senão não haveria perdão de nenhum pecado, certo? Se você falou uma mentira na sua vida, você vai para o inferno. Se você bebeu uma bebida alcoólica na sua vida, você vai para o inferno. Se você roubou alguma coisa, algum momento da sua vida, você vai para o inferno, porque a transgressão da lei ela não admite perdão. Sempre você será condenado como um pecador diante de uma transgressão da lei, não precisa nem ser 2, né? E todos nós já transgredimos todos os 10 mandamentos 1 milhão de vezes. Então, não é a lei o caminho da salvação. Todavia, existe um pouco de uma ideia de que a partir do momento que Cristo carrega esses pecados na cruz e nos dá um novo nascimento, e o perdão e o Espírito Santo, ainda que isso não nos torne isentos de pecado, isso deveria nos tornar um pouco mais conscientes em relação a estas questões, né? Seria de muito mau tom, assim, a gente pensar em cristãos salvos que roubam, matam, mentem, estupram, ou coisas assim dos 10 mandamentos. E a gente entende da mesma forma em relação ao sábado. Mas aí é uma segunda discussão. O cristão também tem pecado, então o cristão tem que ser sem pecado para ser salvo? Não, também não é isso. Senão nenhum cristão também seria salvo, porque os cristãos também têm pecado. Então o que a gente ensina, Nathanael, é basicamente o seguinte: nós não podemos transgredir a lei de Deus de forma rebelde, maldosa, maliciosa, recorrente, como quem odeia a Deus e não ama as pessoas e não ama a Deus. Isso ninguém pode fazer. Se alguém fizer isso, vai para o inferno, ponto. Agora, só Deus pode julgar em que termos os nossos pecados ocorrem ou não. Por exemplo, todo mundo que trabalha no sábado está transgredindo o mandamento de Deus. Só que existem vários atenuantes, que é Deus que sabe, não eu. Por exemplo, Deus julga de acordo com a luz que a pessoa tem ou não, se ela está no tempo de ignorância ou não, se ela está fazendo isso como quem odeia Deus ou como quem, sei lá, assim, não vê maldade. E essas coisas precisam ser consideradas. Isso não é uma desculpa para que a gente seja ignorante ou para poder pecar à vontade. Ou, por exemplo, se eu estou traindo a minha mulher, mas eu não acho errado e a minha consciência não me acusa, tudo bem. Não é bem simples assim. Tá? Mas o fato é que a mesma dinâmica que ocorre em relação aos 10 mandamentos tem que ocorrer em relação ao sábado. Então a gente entende que ninguém é salvo porque guarda o sábado, ninguém guarda o sábado perfeitamente, mas o salvo deveria guardar o sábado, assim como deveria não matar, não roubar, não adulterar e tudo mais. Muito bacana. Os irmãos aí vão anotando aí os pontos que vocês quiserem para fazerem as réplicas e tréplicas quando ambos estão falando. Pastor Nathanael, 3 minutos para fazer aí uma réplica.
Encontramos mais um ponto de concordância, né? Que nós entendemos, e às vezes há um equívoco muito grande de que nós estamos muito distantes dos irmãos adventistas, não é? Essas palavras ou essas digressões ou até ataques muito ruins. Nós estamos muito próximos, as nossas diferenças são doutrinárias, pura e simplesmente, assim como outros irmãos em relação ao alimento, em relação à situação, e isso fica claro. Aí eu realmente eu não encontrei em todos os pastores adventistas que eu já assisti até hoje alguém que defenda essa situação de que é preciso guardar o sábado para ser salvo. Agora, todo aquele que é salvo, ele vai ter correspondências, ele vai ter comportamentos que se aproximam exatamente daquilo que Deus colocou, aquilo que Deus levanta, aquilo que Deus coloca como princípio, como ideia, como comportamento esperado, não é? Ainda que nós tenhamos essa divergência específica em relação ao dia de sábado que nós hoje fazemos, que nós guardamos, que hoje nós trabalhamos e nos envolvemos fazendo no domingo, né? Mas muito bom, obrigado, pastor Ezequiel. Show. Microfone, Jardel. Tem mais 1 minuto e meio ainda, quer aproveitar, pastor? Não, tá suficiente, por enquanto tá suficiente. Bacana, então, deixa eu pausar aqui o cronômetro. Estamos aí, então, fechando a primeira rodada de perguntas e respostas. Está sendo muito bom o bate-papo. Agora vamos para a segunda rodada, onde o pastor Ezequiel também aí vai dirigir a segunda pergunta ao pastor Natanael, que terá 4 minutos para responder. Legal. Natanael, eu queria te perguntar sobre Tiago, capítulo 2. Existe ali, especialmente nos versos 10 a 12, uma argumentação da parte de Tiago que diz assim algo que a gente adventista interpreta como tendo por implicação que é necessário guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E aí, nesse caso, a gente vai enfatizar que o sábado teria que ser guardado no 7º dia da semana e não em qualquer dia. Porque o quarto mandamento dos 10, ele não diz assim: lembra-te de guardar um dia entre o período de 7 dias para você adorar, ou para você fazer aí o seu culto, ou um momento de você descansar um pouco do trabalho, e etc. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então lá em Tiago 2, diz assim, né? Porquanto aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não matarás, também ordenou não adulterarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E aí ele diz que é para a gente falar de tal maneira como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. Então ele chama os 10 mandamentos de lei da liberdade e tem por implicação que você não pode transgredir nenhum dos 10. Porque pensa da seguinte forma: se Tiago dissesse aqui que poderia se não guardar o sábado, ele teria que rever o seu argumento. Ele teria que dizer o seguinte: aquele que guardar toda a lei e não guardar o sábado, ou melhor, aquele que quer ser fiel a Deus, mas não guardar o sábado, não tem problema, porque você pode, né, ser fiel a Deus e mesmo assim não guardar o sábado. A gente entende uma implicação aí que a gente tem que guardar o sábado. Você discorda da gente? Como que você lê o texto? Você encontra algo no contexto que você acha que relativize isso ou não? Você acha que isso se aplicaria não só aos 10 mandamentos, mas a toda a Torá, e aí teria que se circuncidar ou não? Não sendo esse o caso, então a gente está tanto quanto a gente está desobrigado de circuncidar, a gente poderia estar desobrigado de guardar o sábado, mas você vê que isso poderia ser uma dificuldade no argumento de Tiago. Se Tiago tivesse vivo hoje, a gente chegasse para ele e dissesse assim: olha, eu discordo de você porque eu acho que a gente pode descumprir um dos 10 mandamentos e ainda assim não ser culpado, que é no caso do sábado. Nesse caso, você acha que Tiago concordaria com você que você poderia realmente trabalhar no sábado de boa? Ou ele também aceitaria que você poderia guardar o sábado em qualquer outro dia? Mas lembre que isso não tem previsão nos 10 mandamentos a esse respeito. Como é que você vê esse texto? Bem, eu vou de novo eu vou querer retomar um pouquinho para essa resposta, aquilo que eu falava a respeito do amor, e não como uma conjectura, não como um argumento frio e sem noção.
eu acho que eu passei por uma experiência que eu duvido que vocês dois tenham passado e talvez tem outros pastores que não passaram ainda. Eu quase fiz um judeu quebrar e violar o Shabat. Em 2017, Deus nos deu graça, eu estive em Jerusalém, e no Shabat, no sábado que nós passamos por lá, a gente estava num edifício o hotel que a gente estava tinha 28, 29 andares, se eu não me engano. E o Shabat, nesse dia, nesses momentos, então, com todas as suas regras e todas as suas leis de guarda, tem uma específica que eu conheci lá e conheci outras depois, que é a questão do elevador do Shabat. O que acontece? Por conta da extensão das proibições do sábado, nenhum judeu pode fazer atos, não pode fazer... nenhum judeu, não. A pessoa que guarda o sábado, pelo regramento, pelas interpretações, então já trazendo um pouco do que o pastor estava falando e perguntando, ele não pode fazer nenhum tipo de ato, nenhum tipo de comando elétrico. Então, existe o elevador para turistas e o elevador do Shabat. O que é o elevador do Shabat? Para que o judeu não precise apertar nenhum botão, esse elevador ele para em todos os andares, tanto na subida quanto na descida. Eu não tinha ideia disso. Eu peguei o elevador do turista e convidei tinha um casal de judeus, estava com a filhinha, ele estava com o kippah, estava pronto para entrar no elevador, e eu convidei ele para entrar no meu elevador. E ele deu 2 ou 3 passos com a família, ele se tocou, estou no Shabat, não posso ir lá. Entendeu? E ele voltou para o elevador, ou seja, se ele errasse um dos andares, ele teria que esperar toda a volta dele para não cumprir, para não violar o Shabat, para não atacar e não descumprir nenhuma dessas regras. E a partir dali, pastor, principalmente, eu já tinha uma concepção inteira, é que quando o cumprimento de um dos mandamentos não for um reflexo, não for uma demonstração daquilo que eu falava, como sendo o amor que vem com Jesus Cristo, ele é inútil e ele é inerte. E aí vale tanto para um quanto para o outro. Retomo de novo também neste contexto, e acredito que neste argumento, sim, Tiago concordaria com aquilo que eu estou colocando, aquilo que nós defendemos, é que antes o pastor falou assim, a pessoa diz, eu amo meu irmão, mas transo com a esposa dele. Né? A pessoa poderia sustentar isso, poderia mencionar uma situação assim. Eu não entendo que isso fosse possível, porque se a pessoa está transando com a esposa do irmão, ele não está amando. Esse amor é mentiroso, não é o amor de Deus, não é o amor que vem de Jesus Cristo, não é aquilo que ele estabeleceu. Então, pense no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O Código de Trânsito Brasileiro ele tem por trás dele um bem jurídico que é tutelado, que é protegido. E qual é o bem jurídico do Código de Trânsito Brasileiro? É a segurança viária do Brasil. Certo? Então, eu tenho a legislação, eu tenho os caracteres, tenho os dispositivos que tentam garantir essa minha segurança. O que acontece se caso o trânsito fosse seguro por si só? Eu tenho necessidade dessa lei? Eu tenho ainda esses dispositivos, eles são úteis, eles são necessários, eu preciso observar esses dispositivos? Não há necessidade, porque automaticamente, ao estar vivendo em um momento de segurança jurídica, de segurança viária, eu estou automaticamente suprindo, completando e trazendo à plenitude o que ele queria. E quando eu olho para Jesus, e nisso eu falava a questão do amor, quando ele vem e se torna plenitude, é que a lei, eu não demonstro que eu estou amando Jesus por estar obedecendo os mandamentos. No momento em que eu recebo Jesus, em que eu trabalho com esse amor, eu tenho esse amor verdadeiro, esses mandamentos se tornam inúteis, porque eu estou naquele nível que Jesus trouxe. Ele antecipou, os mandamentos anteciparam uma pequena sombra, um pequeno vislumbre do que seria a vida com Jesus. Então, ele supre e leva para outros níveis, ele exige muito mais do que simplesmente cumprir mandamentos. Ele não quer só cumprimento de mandamentos, ele quer o amor que ele demonstrou, o amor a Deus acima de tudo, o amor pelo próximo como ele próprio amor. Então, pastor, nesse ponto, nessa situação, a partir deste argumento, e aqui que está fundamentada a fé que eu professo, é aqui que está fundamentada a confiança e a crença que eu tenho. Né? E por isso, por esse ponto, por essa situação, é que eu entendo que Tiago sim concordaria, porque ele estava discutindo, falando de lei, discutindo com pessoas que estavam vivendo em tese de lei, ou discutiam a validade da lei ou o valor da lei. Essa é a minha interpretação que eu olho para esse texto.
Então, sim, se eu falo de lei, adianta dizer, poxa, eu cumpro o primeiro, o segundo, mas, cara, eu não tenho simpatia com o oitavo e com o décimo. A questão de mandamento não é simpatia. A questão de mandamento, ele existe. É um valor que está por trás dele. Existe um bem jurídico, existe um bem espiritual por trás desses mandamentos. Qual é o bem jurídico? Amar a Deus, é receber Jesus Cristo como Messias. Aquilo que acontece na vida de alguém que recebe ele de fato. Então, sim, eu acho que o Thiago concordaria comigo. 4 minutinhos. Muito bacana. Eu deixei alguns segundos a mais, por ocasião do pastor Ezequiel também ter aproveitado na hora da pergunta. E agora o pastor Ezequiel terá, então, aí 3 minutinhos para Me fazer desculpa ter extrapolado, pastor Ezequiel, não tinha esse interesse. Não, Não, bem tranquilo. Está sendo bem aproveitado aqui cada minuto. Achei bem interessante as suas colocações, pastor Natanael, a respeito aí dos judeus, no que diz respeito ao Shabat em Israel, né? Tem um pastor amigo meu aqui de Bento Gonçalves, pastor Becker, deixa um abraço caso esteja assistindo, também viaja seguido para Israel, me comentou essa questão, né? Que tem um botão do Shabat lá, né? Que a pessoa aperta, né? Isso é muito interessante essa informação aí. Pastor Ezequiel, 3 minutinhos então para fazer a sua réplica e depois o pastor Natanael terá a oportunidade de fazer a sua pergunta também. Muito legal, né? Você vê que só para a gente clicar nesse botãozinho aqui de fechar o áudio e abrir o áudio, então se fosse judeu já estava lascado, né? E agora você vê, né, que a gente está usando o botãozinho aqui para o quê? Manifestar o amor uns aos outros e respeitar o momento de fala do outro, não explicar, né? Tipo, não atrapalhar. Então, sim, Natanael, eu concordo contigo. A nossa vida não é uma mera função de leis. E é possível haver interpretações farisaicas da lei, ainda que é importante entender o fenômeno do farisaísmo, né? O judeu tinha sofrido muito no cativeiro babilônico, e quando voltou, fez essa cerca em torno da lei para tentar evitar um segundo, né, um próximo cativeiro, né? E aí acabaram extrapolando um pouco as coisas, colocando tradições humanas no lugar da lei de Deus, e de fato Jesus foi contra isso e a gente também deve ser contra. E sim, podem haver pretensas manifestações de mandamentos e etc., que não tragam, né, o sinete do amor, do bom senso, de um monte de coisas, né? E nesse ponto eu concordo contigo. Todavia, é assim, eu acho que Tiago discordaria um pouco de você, mas não digo isso de forma maldosa. É muito difícil, Natanael, ir contra o que você está falando, e eu não quero ir contra o que você está falando. Se você tem a convicção do amor a Deus e ao próximo, e que você acha que, em função disso, você está numa situação que você não precise guardar o sábado, eu não julgo isso, e não gostaria jamais de condená-lo ou etc. Ao mesmo tempo, é importante entender que pode ser que hajam pessoas que transgridem outros mandamentos dos 10 mandamentos que também gostariam de usar uma argumentação semelhante. E é uma coisa engraçada isso, Natanael, porque quando chega na guarda do sábado, a gente parece que é um pouco mais tolerante com esse tipo de argumentação sua, que nós não seríamos em caso contrário. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe um fenômeno de que tem muito traficante evangélico, que é uma coisa meio que é um contrassenso, mas que é um negócio interessante. O evangelho foi pregado lá no Rio de Janeiro, e tem muito morro que tem essa coisa das igrejas evangélicas, os pastores são respeitados, e às vezes eles largam os R15 e faz oração, cara, e até o filme Cidade de Deus, ele retrata isso, né, antes deles fazerem um determinado 30 segundos. assalto, não sei o que, eles se reúnem e rezam o Pai Nosso, né, e depois saem lá para matar. A gente acha isso muito absurdo, mas quando chega na hora da guarda do sábado, parece que isso faz um pouco mais de sentido, tipo, se eu amo Deus, eu posso fazer de uma forma um pouco diferente. Nesse aspecto, eu acho que Tiago discordaria um pouco de ti, mas não quero dizer isso de forma, né, maldosa, só para realmente fazer pensar. Não quer dizer também que, às vezes, Tiago ou Paulo não poderia discordar de mim ou dos adventistas em alguns contextos também, que pode acontecer, né? Bacana, cravadinho, 3 minutos. Eu quero aqui deixar meu abraço, até eu destaquei ali a mensagem do pastor Limarcos. Boa noite, Jardel. Jardel, meu nobre, excelente live, parabéns. Pastor Limarcos é um pastor aí calvinista,
faz parte também do nosso grupo ali, pastor Natanael, do Estudos Judaicos. Boa noite, pastor Limarcos, como diz o Fábio Sampaio. O pastor Limarcos é o calvinista mais arminiano que ele já conheceu. Um abraço, pastor Limarcos. Deus te abençoe. Um excelente conhecedor aí do hebraico, grego. Eu lhe respeito por seu conhecimento. Pastor Natanael, então, pode dirigir aí a sua segunda pergunta ao pastor Ezequiel Gomes. Perfeito. Pastor, eu tenho uma curiosidade, tá? E eu quero saber o seguinte: como o pastor se sente, ou como os seus irmãos adventistas se sentem, quando recebem ataques das outras igrejas em relação à guarda do sábado? O que isso representa? Será que... Aonde fica o amor de Deus nessa situação aí? Esse amor que eu estou tanto defendendo hoje à noite, que é o ponto de partida, eu não tive essa oportunidade ainda de perguntar, e vou aproveitar o respeito que o senhor tem, o respaldo que o senhor tem, o quanto de caminhada que o senhor tem. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho. Como os irmãos adventistas se sentem ao serem atacados por outros, atacados ou abordados ou apontados por outras denominações ou por outras situações, por terem dentro da sua doutrina essa situação de fazer a guarda do sábado? 4 minutinhos aí, pastor, para a resposta. Poxa, Natanael, que pergunta gostosa, cara. Eu te agradeço muito, assim, por me dar uma oportunidade de falar sobre isso, mas também, assim, é um tema muito grande e é difícil representar todos os adventistas, porque as pessoas são um pouco diferentes. Então, por exemplo, existem alguns adventistas muito sensíveis que podem se incomodar grandemente com esse tipo de ataque, e existem adventistas que são um pouco mais casca grossa, como eu, assim, que dão um pouco de risada desses ataques, assim. Isso não quer dizer que esses ataques eles sejam simples, e na real mesmo, Natanael, vou falar de mim, Ezequiel, tá? Eu sou um cara polêmico, e eu sei como que as coisas funcionam. Então, Ezequiel, eu não me incomodo muito com ataques veementes, com críticas, até porque eu me dou o direito, em alguns contextos, de também fazer os meus ataques veementes e as minhas críticas. E eu acho que é possível fazer isso sem transgredir a lei do amor. Não quer dizer que eu sempre consiga. Né, a gente falha no amor a Deus ou ao próximo. Eu não quero me colocar aqui como, eu brigo aí com o eleitor do Bolsonaro, do Lula, e eu tenho muito amor. Não, às vezes eu perco um pouco a paciência, e o amor é paciente, então eu transgrido aí a lei nesses aspectos. E eu não estou querendo dizer com isso que porque eu transgrido eu vou deixar o outro transgredir e tá tudo bem. Não, eu acho que a gente precisa se entristecer pelo baixo nível moral, intelectual e espiritual de alguns ataques, que talvez eu possa fazer a algumas pessoas e algumas pessoas possam fazer a mim ou aos adventistas de uma forma geral. E eu acho que esse é um grande chamado ao arrependimento. A sua pergunta, ela me chama ao arrependimento dos meus pecados, e ela deveria chamar aqueles que pecam contra os adventistas ao arrependimento. A gente pode discordar se tem que ou não guardar o sábado. E muitas pessoas que atacam os adventistas por isso, acho que até são bem intencionados em alguns aspectos, assim, porque eles têm aquela visão de que guardar o sábado é sinônimo de um legalismo, e que também é uma coisa perigosa para a alma, né? O legalismo, o farisaísmo também é um pecado. Então, às vezes, existe uma boa intenção no ataque. Né? A pessoa diz assim, para com isso, cara, você está idolatrando o sábado aí e você não está de repente amando, ou coisas do tipo. Alguns ataques desse tipo podem ser tristes, podem ser duros, podem ser complicados, mas até podem representar alguma verdade em algum caso específico. Tem muito adventista que é sim legalista, que é perfeccionista, que não tem uma relação totalmente saudável com o sábado, ou com Deus, ou com o próximo, e precisa ter as suas sensibilidades, as suas práticas espirituais um pouco reavivadas, né? E tirar um pouco o foco do sábado e colocar o foco realmente em Deus e no próximo. Claro, mas cedo ou mais tarde, a gente não pode fazer uma dicotomia muito grande entre essas coisas, porque Deus foi que deu o sábado. Então o sábado pode sim servir de um certo termômetro da minha relação com Deus, mas ela não pode substituir essa relação. E tanto quanto no caso do judeu, por exemplo, que rejeita Cristo, que é o seu Messias e
e Salvador, mas está lá guardando o sábado. Isso é inútil, né? Isso é inútil, isso é contraproducente, isso não adianta nada, porque sem o perdão dos pecados não adianta guardar o 30 sábado. segundos. Por melhor que guardar o sábado não é perfeito nem em guardar o sábado, nem em nenhum outro, e a gente carece de Cristo. Então, assim, cara, eu me sinto tranquilo diante dos ataques. Alguns ataques em especial são um pouco mais tristes e ruins do que outros, mas alguns adventistas são um pouco mais sensíveis do que eu. Eu sou um pouquinho mais casca grossa, cara. Bacana. Tem ainda 10 segundos. É isso aí, pastor Ezequiel? Maravilha, então aí foram as colocações do pastor Ezequiel referente à pergunta, a excelente pergunta do pastor Natanael Zanata. É uma pergunta bem pertinente, porque ele também, como pastor do movimento do meio pentecostal, entende como eu, como funciona essa questão aí em relação aos adventistas, né? Uma pergunta bem interessante. Pastor Natanael, 3 minutos para fazer aí alguma consideração, alguma réplica em cima das colocações do pastor Ezequiel. Perfeito, pastor, agradeço muito pelo carinho com que o pastor está respondendo as perguntas, né? Às vezes, quando se coloca, parece que nós estamos em mundos completamente diferentes, né? Nós estamos em planos de vida completamente diferentes. Não, nós estamos dentro da mesma palavra, trabalhamos da mesma forma, e eu faço a pergunta porque eu não vejo, existem também, mas eu não vejo ataques tão ferrenhos, por exemplo, há outras denominações que têm as suas próprias doutrinas. Tem a igreja que usa o véu, tem a igreja que a mulher não, só usa saia, tem a igreja que não come carne de porco, enfim, tem várias situações, tem várias manifestações diferentes, e eu realmente estou sendo humilde aqui, e posso estar muito enganado, e me submeto ao crivo de qualquer pessoa, estou aqui para aprender, mas eu não vejo um ataque com tanta veemência a outras denominações, como é feito contra a Igreja Adventista. Eu sou quadrangular, sempre fui quadrangular, arminiano, né? Aquela coisa toda, trabalhando e incentivando, mas nós também bebemos muito do conhecimento que a Igreja Adventista produz. Eu não vou dizer que é a primeira, mas é uma das grandes casas publicadoras de material pedagógico, seja para a escola bíblica, seja para a instrução no próprio meio jurídico, a instrução de políticos. A Igreja Adventista faz muito disso. Nós somos muito abençoados, portanto, e às vezes eu vejo destoada essa militância contrária, né? Esse ataque que é feito. Mas fico feliz, pastor, e conte comigo para desfazer esses monstros, conte comigo para desfazer esses mal-entendidos em relação a vocês, e o pastor tem aqui um irmão em Cristo que está caminhando no mesmo caminho, na mesma direção, apontar Jesus para as pessoas. Um minuto ainda, pastor. Mais palavras são desnecessárias. Maravilha. Então, deixa eu zerar aqui o cronômetro. Muito bem colocado aí as respostas do pastor Natanael, onde ele colocou aí, né, que há uma militância que destoa aí, né, e infelizmente, né, ainda há esse tipo de abordagem, né, onde miram os canhões, né, e eu falo isso com propriedade porque eu nasci e me criei no meio pentecostal e isso é fato, né, há uma militância aí que insiste em criar cortina de fumaça, questões que não condiz com a realidade da Igreja de 27º dia, né? Então, muito bem destacado pelo pastor, ainda que haja alguma divergência, mas sempre no campo das ideias, né? Nada de criar essa imagem de que os nossos irmãos fosse algo demoníaco, ser evitado, etc. e tal, mas não, né? Todos nós, seja adventista, todos nós almejamos passar a eternidade com Cristo. Muito bem colocado. Então, aí fechamos a segunda rodada das perguntas. Eu frisei aqui na live, depois vou deixar aí para os irmãos responderem. O pastor Limax deixou uma pergunta bem interessante aqui, e um outro irmão no Facebook que também fez uma colocação, daí depois os irmãos no final aí fecham aí. Agora vamos encaminhando aí para o fim. O pastor Ezequiel aí terá a oportunidade de fazer mais uma pergunta,
E o pastor Natanael, então, terá 2 minutos para responder. Vamos reduzir um pouco o tempo aí. Pode fazer a sua terceira pergunta, pastor. Bom, muito legal, Natanael. Eu fiquei com vontade, inclusive, de comentar essa raiva que a galera tem do Adventismo e do sábado. E isso eu acho que tem que ver tanto com qualidades do Adventismo como com defeitos. Os adventistas são um pouco ousados, né, nessa coisa de pregar que está todo mundo errado em relação a esse tema e tal. Isso, né, gera assim bastante coisas ruins. E por um outro lado, alguns adventistas são muito chatos também com esse papo, né? E também atrai a maldade, assim, oposta, né? E também tem muito adventista que ataca de forma muito pesada as demais religiões. Então não tem ninguém muito inocente nessa área toda. E todos têm que buscar, né, esse equilíbrio, esse amor, essa prática melhor, assim, para ver as questões. Agora eu queria te perguntar, tadinho, né, vai ter 2 minutos, cara, pode até dar 4 aí, Jardel, porque é difícil, cara, ó. Eu queria falar um pouco sobre... Temos por vocês aí, vamos então prolongar um pouco mais aí o debate. Não tenho o que fazer, né? Eu precisava sair um pouco mais cedo, mas o papo é sempre muito bom. Mas assim, Natanael, Tá. ó, 4 minutos então. eu queria que você comentasse 1 João e Apocalipse em relação a alguns aspectos. 1 João 3,4 diz que a transgressão da lei é o amor. Aliás, desculpa, que a transgressão da lei é o pecado, é o cumprimento da lei que é o amor. Então a transgressão da lei é o pecado. Transgredir o sábado do 7º dia para você é pecado? E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, se fala para a gente adorar o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e as fontes das águas, etc. E a gente entende que isso tem uma referência em relação ao fato de que Deus, né, no 4º mandamento, criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. E lá em Apocalipse 14, 12, diz que é para a gente guardar os mandamentos de Deus. Você acha que o sábado está incluído em 1 João 3,4? Transgredir o sábado no 7º dia é pecado? E você acha que a gente deve adorar a Deus no 7º dia, no sábado, lá de acordo com Apocalipse 14, aqui é um dos 10 mandamentos, aliás, é um dos mandamentos lá compostos em Apocalipse 14, ou você acha que não? Maravilha, entendeste a pergunta, pastor? Entendi sim. Então, de acordo com a bondade aí do pastor Ezequiel, 4 minutinhos. Quando o pastor faz essa pergunta, eu lembro mais uma vez de Jesus falando, né? E o quanto é difícil, eu acho, uma das coisas que mais me incomoda mesmo é quando me perguntam o que é pecado, vou ser bem sincero, porque às vezes é uma forma até de uma pessoa chegar, pastor, isso aqui é pecado? Poxa, cara, na verdade está querendo terceirizar a tua responsabilidade para mim, né? Então não vou ser eu que vou fazer isso aqui. Mas aí, nesse contexto, eu sempre eu tento lembrar, ou lembro necessariamente daquilo que Jesus falou, né? Do que ele vai conversando quando está instruindo as pessoas, e ele diz, olha, vocês veem que está escrito que vocês não devem matar, né? E realmente, ninguém está matando, não vejo, pessoal, em poucos casos, o nível de homicídio ele é muito pequeno, mas todo aquele que no seu coração desejou esse dano, né, pensou mal ou intentou mal, é como se tivesse cometido o mesmo pecado. Aquela pessoa diz, olha, eu não estou traindo, não estou adulterando, mas se tu no teu coração tu já foi para esse ponto, você tá indo, está cometendo o mesmo pecado igual. Né? Você tá fazendo essas coisas. Então, a vinda de Jesus ela levou os mandamentos, levou algumas situações, alguns relacionamentos para um outro nível completamente diferente. E só para deixar claro, ele não está levando o nível pedindo, olha, esforcem-se mais, sejam ainda mais intensos, mais íntegros, né? Observem com muito mais detalhe. Ele só está, ao levantar esse nível, ele está dizendo uma coisa, que apesar de tudo, que apesar de todas as regras, de todas as situações, somente há possibilidade de salvação e perdão de pecados por meio do sangue de Cristo e por meio da graça que salva. Então, pastor, hoje você vai me dizer, se eu vou olhar cruamente para um mandamento, violar um mandamento é pecado, de acordo com a palavra ou de acordo com o que a gente está colocando, sim, pode ser. Assim como todas as outras violações, como o pastor mencionou, como falou. Só que hoje eu já não sou mais medido por isso. Não é? Eu não sou mais medido pelo peso da lei. E eu falo isso com muito cuidado. Não são os acertos e erros em relação à lei que estão
definindo o meu grau de santidade, o meu grau de salvação, por outro lado. O que acaba é que eu, a partir do momento que recebo Jesus, recebo essa integridade e plenitude, eu acabo respeitando, me aproximando mais daquilo que ele é, com vários deslizes, com várias situações. Daquilo que o pastor menciona em relação a Apocalipse... Ainda resta tempo, pastor. Tem um ponto a respeito de Apocalipse, a questão da guarda dos mandamentos. Também vou fazer uma outra avaliação, pastor. Também vou de um outro ponto de onde eu entendo, que para mim é bastante emblemático. A grande parte, embora tivessem serviços em todo momento, a grande parte dos trabalhos era, no tempo dos judeus, era feito próximo ao tabernáculo, ou perto do primeiro templo, do templo de Herodes, enfim, feito principalmente no Shabá, embora tivesse serviço todos os dias. Mas a gente nota que com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo ele se rasga, né? E a partir desse momento, a graça de Deus, a graça ou a presença de Deus, ela se espalha, ela sai de dentro do Santíssimo 30 lugar, segundos. E se espalha para todos os lugares, em todos os lugares, em todos os tempos. Também com essa palavra, lembro de Jesus falando com a mulher samaritana, em que não é o lugar, não é o espaço, não é o momento, mas em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os tempos, ele estaria em busca de verdadeiros adoradores. Então, guardo isso, pastor, nesse ponto. Não desconsidero o valor de todas as palavras, mas entendo que Deus está presente em tudo, em todos os momentos, e por isso entendo válido aquilo que fazemos aos domingos. E não entendo como falacioso, como não verdadeiro, ou como sem valor, ou errado, contraindicado, né, deixar de fazê-lo no sábado. Muito bem aproveitado aí os minutinhos dado ao pastor Natanael aí, respondendo a pergunta do pastor. Pastor Ezequiel aí tem 3 minutos para fazer algumas considerações em cima das colocações do pastor, ficar na liberdade, e depois o pastor pastor Natanael pode fazer a pergunta, então, para nós fechar aí o ciclo de perguntas, então. Muito bom, Natanael, muito bom te ouvir. Como eu disse, né, é muito difícil discordar de você, porque quem se apega ao amor a Deus e ao próximo, e a uma visão tranquila e consciente dessas questões, não vou ser eu que vou tentar, né, dirimir do seu entendimento. E digo isso não por, tipo assim, vamos pensar assim, suavizar a lei de Deus e deixar você pecar à vontade. Não é simples assim. Mas por respeito realmente ao seu entendimento. Só que eu gostaria de chamar a atenção da audiência de que 1 João é uma carta muito interessante desse ponto de vista, né? Que é uma carta que pega meio pesado com essa coisa, assim, né? Lá em 1 João 2,4, por exemplo, né? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Claro, a gente teria muita curiosidade, assim, de saber como é que os discípulos que escreveram a Bíblia, eles lidariam com os dilemas da atualidade, né? Porque naturalmente a gente está vivendo essa história há 2000 anos, e a gente sabe que isso já é uma coisa polêmica atual e sempre foi na história da igreja toda. Então, a gente gostaria muito assim, de poder bater um papo com João, com Paulo, com Tiago, e seria muito interessante assim, ver como é que eles lidariam assim, com a história do cristianismo e o momento atual, né? Eu acho sim que a 1 João 3,4 tem uma implicação de que, né, não guardar o sábado envolve o pecado, mas eu também concordo contigo, Natanael, de que o pecado tem outras dimensões, né? Tudo que não provém da fé é pecado. Então, aparentemente, o que provém da fé não é pecado. Então, quem faz as coisas no contexto da consciência tranquila e da fé, não peca, ainda que, se alguém tentar usar a fé para fazer coisa errada, aí vai ser condenado por Deus. Aí, mas não é o nosso julgamento, né? Não é eu que vou dizer, você tentou usar a fé para transgredir o sábado, então você vai para o inferno. Não, eu não vou fazer esse julgamento, porque não me pertence, até porque eu também, né, tenho os meus pecados a despeito de professar guardar o sábado e faço várias besteiras no sábado aí que em tese não deveria fazer. O judeu poderia ficar escandalizado, né? Ezequiel não guarda o sábado coisa nenhuma, acho que até o Limarcos aí diz que nenhum cristão guarda de fato o sábado como requer a lei. Eu também discordo um pouco disso aí, Limarcos, porque a lei ela não é super exaustiva de como tem que guardar, né? Então também tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes tem alguns aspectos ali da lei do Antigo Testamento sobre acender fogo ou não, que acho que é uma das poucas.
uma das poucas coisas assim que acho que os adventistas mesmo não consideram muito. Mas fora isso, a ideia de que é possível sim guardar o sábado, senão também Deus está mandando guardar coisa impossível de guardar, aí começa a ficar um pouco complexa a questão, mas muito legal bater esse papo. Muito bacana. Restavam ainda 9 segundos, mas foi bem aproveitado aí. Até eu ia comentar a colocação do pastor Limarcos também, mas muito bom que o pastor Ezequiel frisou aí, né? E pegando um gancho aí da conversa, acredito que vai corroborar com aquilo que os dois estão colocando, né? Ninguém consegue, de forma plena, observar todas as questões que Deus assim estabeleceu na sua palavra, né? Não só no que diz respeito ao sábado, né? No que diz respeito a qualquer outro dos mandamentos, aquilo que Deus assim pede de nós, né? Porque quando nós entramos, aceitamos aquilo que Cristo fez por nós, nós entramos a partir de uma jurisdição do Senhor, né? Ou seja, Ele é o nosso Senhor. Né? Entramos no governo do Senhor, né? E quando nós entramos no governo do Senhor, a gente entende que tem as suas leis pré-estabelecidas, né? Não somos nós que vamos dizer o que a gente quer, o que a gente não quer fazer, mas é o que Ele deixou na sua palavra, né? E aproveitando aqui para botar um pouquinho de lenha na fogueira, eu percebi que, não sei, acho que foi o pastor Natanael ou Ezequiel que falou a respeito do julgamento pela lei. Tem em Mateus 7, 21 a 23, se não me falha a memória, que Jesus ali naquela passagem diz, né, tive fome, não me deste de comer, etc., e dirá para uns, né, vinde bendito do meu Pai, para outros vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. É muito interessante. Pastor Limarcos conhece de grego também, sabe que a palavra ali, né, iniquidade, é a mesma que aparece em 2 João 3:4, né, que diz respeito o que é pecado, né, que é anomia, né, anomia. Então, é a mesma palavra, a palavra que aparece em 7:21, Mateus 7:21, é a mesma em 1 João 3:4, que é aquele que é contrário à lei, né, aquele que é sem lei, né. Então é muito interessante, né? Cristo vai dizer para esses, né? Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então, a gente vê aí que a lei de Deus servirá como critério para, né, nos julgar, né? Então, é muito interessante nós observarmos, depois se os pastores quiserem comentar alguma questão mais. Pastor Natanael, pode fazer a sua terceira pergunta ao pastor Ezequiel, pode aproveitar aí também um pouquinho, se quiser comentar alguma coisa. Perfeito, eu não tenho comentário, e a minha pergunta não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta de profundidade grande, mas eu quero saber do pastor Ezequiel o que ele acha, se a oração que eu vou fazer por ele no domingo tem o mesmo valor da oração que eu espero que ele faça por mim no sábado. Muito gostosa. 3 minutinhos, Ezequiel. Muito gostosa a pergunta, cara. Totalmente, tem o mesmo valor. Não vai ser o dia do sábado ou do domingo que vai definir esse tipo de coisa. Aliás, né, uma coisa bem interessante a gente comentar, que nós adventistas, a gente não crê que as pessoas que guardam o domingo ou que fazem os cultos no domingo, necessariamente elas estão fazendo aquilo que a gente entende que vai acontecer lá no final dos tempos. O adventismo tem uma visão bem única assim no mundo cristão, de que no final dos tempos vai haver o decreto dominical e as pessoas vão adorar a besta e vão receber as pragas e etc. Mas a gente não aplica essas coisas aos momentos anteriores àquele que será realmente o momento da volta de Jesus, vamos dizer assim. Então, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Vamos pensar que Jesus vai voltar daqui 200 anos. Antes daquele momento final, as pessoas estão seguindo os seus caminhos, fazendo o seu melhor diante do seu conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus leva, sim, em conta a fé, o amor, a justiça, a verdade. Existem coisas mais importantes do que o sábado, assim como existem pessoas que dizem que não trabalham no sábado e fazem um monte de barbaridade. Político mesmo, né? A gente deu exemplo aqui, né? Eles guardam sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, pouco trabalham e fazem um monte de barbaridade. Não é o trabalhar ou não trabalhar no sábado que vai fazer a diferença entre os seres humanos e vamos
vamos julgar tudo de acordo com base nisso. Não é simples assim. Então, sim, a sua oração tem um total valor no domingo, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eu te agradeço demais pelas suas orações. Conte com as minhas orações também no sábado, domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, qualquer dia que for e quiser, o meu coração, meu WhatsApp está aberto para a gente se conhecer mais, se aprofundar. Uma hora que eu estiver no Rio Grande do Sul aí também, a gente pode se encontrar. Espero só que não no tribunal, né, doutor? Porque aí é meio tenso, né? Eu que não ando com muita sorte nos tribunais aí, nem é questão de sorte, né? É uma questão que realmente, assim, que a justiça faça justiça não é uma coisa muito simples, não. Mas por isso tem Deus, né, que faz justiça de verdade. Então eu te agradeço demais, uma pergunta linda, e que Deus te abençoe e te mantenha nesse espírito sempre, cara. Bom, agradeço, pastor, agradeço muito essas colocações e eu acho que uma das grandes perguntas que eu também recebo frequentemente é como é possível um pastor ser advogado ou como é possível um advogado ser pastor, né, por conta dessas funções. Mas a gente fica muito feliz e com certeza, quando eu estiver por aqui, eu e Jardel vamos arrastar, tem locais gastronômicos aqui muito bons, né, cafés muito bons para a gente poder ter um tempo realmente de crescer juntos na fé e aproximar o nosso coração, com certeza. Amém, show de bola. Maravilha, o que importa é esse espírito cristão prevalecer, o amor, né? Ainda que haja uma discordância no campo teológico, mas sabendo que aos pés da cruz somos todos iguais, né? Então, ambos aí confirmando, né, que orarão um pelo outro, né? Porque somos membro do corpo de Cristo, né? Isso que é muito importante. Jardel, eu preciso ir embora. Você vai finalizar já? O que você está pensando? Isso, vamos agora fazer então aí as colocações finais, deixar aí 3 minutinhos para cada um para fazer as colocações finais e já vamos fazer o encerramento então aqui. Eu gostaria só de ler rapidamente aqui um comentário que foi feito no Facebook. O Paulo Furtado, ele colocou: claro que não é errado por 3 motivos. O sábado de hoje não é o sábado dos tempos bíblicos. Ezequiel 46:1, segundo ele, o sábado era uma sombra que apontava para Cristo, aí é espaço para outro debate, né? Portanto, continuar observando o sábado ou qualquer dia judaico é sem valor nenhum. Terceiro, o sábado não é mandamento para a igreja. É um argumento recorrente aí que se usa. Então, eu queria fazer, não sei se o pastor quer aproveitar, pastor Ezequiel, aproveita aí seus 3 minutos, se fazer algum comentário sobre isso, aí depois o pastor Natanael faz aí então as suas colocações finais. 3 minutinhos, pastor. Bom, nesse papo todo de amor e paz e amor que a gente tá, se eu soltar os cachorros em cima do Paulo Furtado, vocês vão ficar bravos, né? Então, eu vou controlar a minha carne aqui e ficar de boa, porque esse aí merece umas pancadas, não por esse comentário, né? Eu conheço ele de outros carnavais aí, mas, na verdade, sim, é possível entender as coisas de múltiplas formas. É possível discordar de mim, é possível discordar dos adventistas. A gente só gostaria que a gente e os demais cristãos não conseguíssemos discordar da Bíblia. Aí já seria uma coisa legal. Só que, naturalmente, a Bíblia é um livro complexo, amplo, profundo, aberto a múltiplas interpretações. Então a gente precisa também aprender a reconhecer as diferenças, respeitando e amando, o que não significa dizer suavizando aquilo que a gente crê, mas colocando o que a gente crê no melhor espírito possível. Eu acho que eu e o Natanael conseguimos discordar um do outro, com amor, com classe, com tranquilidade, com paciência, com bases bíblicas, e naturalmente cada um que ouve que precisa entender se realmente está de um lado ou de outro nessa querela, mas o mais importante é todos nós estarmos do lado daquilo que é a vontade de Deus, a verdade de Deus para a nossa vida. A verdade não é uma coisa relativa, mas nenhum de nós tem a verdade absoluta. Então a verdade absoluta está em Cristo, está em Deus. A palavra de Deus é um testemunho dessa verdade, mas também não explica tudo. Deixa esse espaço para o debate, para a conversa, para o diálogo, porque é assim também que a gente aprende a se amar, né? Não é um mero livrinho de regras, é um livro desses princípios em função dos quais a gente precisa aprender a dialogar, respeitar, perdoar, denunciar, e etc e tal. E no final das contas,
o diabo está sempre errado, o pecado está sempre errado, e Deus está sempre certo, e Cristo está sempre certo. E isso é positivo, isso é bonito. Então, quem está agarrado em Cristo com sinceridade, com fé, não tem o que temer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca houve, nunca vai haver. Não vai ser sexo, sábado, grana, preocupação, etc., que vai impedir. Ainda que isso não queira dizer que a gente tenha que dar vazão aos pecados, porque a gente está seguro em Cristo. Eu acho que a grande tônica do debate tem que ser essa, né? A gente tem a convicção do perdão dos pecados. Talvez se eu cometesse um pecado aqui com o Paulo e chamasse ele de um herege, filho do Satanás ou coisa do tipo, de forma injusta ou maldosa, talvez eu recebesse o perdão desse pecado. Mas não é pela perspectiva do perdão que eu devo agir mal, né? A gente não deve abusar da graça de Deus para não cumprir a triste profecia lá de 2 Pedro, onde as pessoas usavam a graça de Deus como pretexto da libertinagem. Então a gente não deve seguir nesse caminho. Nessa toada, Nathanael, foi muito bom conversar com você. Deus te abençoe e te use cada vez mais aí no teu ministério, na tua vida particular, cuide aí das questões de saúde, de grana, família, vida financeira e tudo mais, e uma hora a gente se encontra para celebrar esse amor e essa fé aí. Muito bacana, obrigado, pastor Ezequiel, pelas suas considerações finais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal Diálogo Aberto. Pastor Nathanael, então 3 minutinhos para fechar. Já eu quero agradecer de antemão aqui os dois que se dispuseram aí o tempo de vocês para estar aqui agregando. Eu tenho certeza que as 20 e tantas pessoas que participaram aqui foram ricamente abençoadas. Pastor Nathanael, 3 minutos. Perfeito. Jardel, não vou usar esse tempo todo, mas eu quero só aproveitar esse tempo para agradecer, realmente, a gentileza mais uma vez. Agradecer ao pastor Ezequiel por compartilhar esse conhecimento, nos ensinar muito mais. Eu fico realmente feliz com as oportunidades que Deus abre para a gente. E na esperança de que os irmãos também que vão ser alcançados também possam crescer e sentir esse amor que a gente está sentindo hoje aqui, sentir esse ambiente gostoso, esse momento gostoso de poder encontrar pessoas que parece que a gente conhece há tanto tempo, né? Porque compartilham com certeza o mesmo espírito. Deus abençoe e muito obrigado. Amém, pastores. Posso pedir que o Nathanael termine com uma oração? Claro, só deixa eu fazer algumas colocações aqui e ele encerra orando, então. A todos que acompanharam, muito obrigado. A todos que acompanharam aqui o canal, então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos que acompanharam, dos que comentaram, curtiram, ainda que discordaram. Eu gosto sempre de frisar aqui no canal a mensagem de Agostinho de Hipona: nas coisas essenciais à liberdade, nas coisas essenciais à unidade, nas não essenciais à liberdade, e em todas as coisas o amor. Então, que o amor de Cristo por sua palavra e um para os outros prevaleça em nossos corações. Por gentileza, pastor, pode encerrar com uma oração. Com certeza. Convido os participantes aí, os nossos internautas, a fechar seus olhos também, poder entrar em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço muito, Senhor, por esse momento. Sabes o quanto nosso coração está feliz por poder conhecer irmãos, mas principalmente por fortalecermos a nossa fé na Tua palavra, a nossa fé naquilo que tens nos ensinado. Te peço, Senhor, guarda a cada um, continua ampliando os horizontes do pastor Ezequiel, continua, Senhor, ampliando os horizontes do Jardel, amplia, Senhor, os espaços para poder falar da Tua palavra, poder ensinar as pessoas e mostrar quem Tu és, mostrar que estamos tentando chegar próximos de quem Tu és, e juntos caminhamos para o céu. Abençoe a todos os nossos internautas que participaram, que cresceram e com certeza no seu coração nos mantiveram em oração. Eu te peço, mas eu já te agradeço, porque eu sei que Tu ouviu a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Um abraço, galera. Bom final de semana a todos. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.